Muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Eu sou Rafael Rocha, eu sou urologista do América Serviços Médicos. A minha área de interesse maior é em cirurgia robótica, né, na área de urologia. E eu fui convidado para falar um pouquinho para vocês dessa minha paixão por tecnologia em medicina e cirurgia robótica. E eu queria fazer, como um ato introdutório aqui, um resgate histórico da cirurgia, de como a cirurgia começou, né? Então, se a gente for lembrar do início dos procedimentos cirúrgicos, isso aqui foi a primeira apendicectomia feita com sucesso em 1735. Nessa época, reparem nessa figura que tem várias pessoas agarrando o paciente para que ele consiga ser operado e o coitado morrendo de dor para que se consiga tirar um apêndice. Essa cirurgia foi realizada com sucesso. Isso foi a época antes da anestesia, a época pré-anestesia. Depois, a primeira tecnologia que fez um grande diferencial no tratamento médico foi a anestesia no médico cirúrgico, né? Então, você vê esse anfiteatro lotado de gente assistindo uma cirurgia sem asepsia nenhuma, mas o paciente não estava com dor, pelo menos, estava anestesiado. E aí, depois, uma outra tecnologia surgiu, a lavagem das mãos. E a lavagem das mãos impactou diretamente na mortalidade desses pacientes. E isso foi um grande salto tecnológico. E esse médico aqui, esse cidadão, Alexander Fleming, descobriu a penicilina logo depois, que foi o primeiro antibiótico, e isso causou um impacto ainda maior. E isso permitiu que a cirurgia se desenvolvesse em larga escala a partir do advento da penicilina. Então, a cirurgia mudou de patamar. E nessa época eram feitas cirurgias abertas, com grandes incisões, um trauma cirúrgico extremamente importante, que até hoje é feito muitas vezes, mas com instrumentos extremamente rudimentares, instrumentos simples, como a tesoura que a gente tem em casa, como uma lâmina que você faz a barba. Então são instrumentos que não têm tanta tecnologia envolvida. Eu vou passar rápido esse slide, que eu sei que vocês devem estar incomodados, mas depois surgiu uma coisa um pouquinho menos traumática, que foi a videolaparoscopia. A videolaparoscopia foi um grande salto no pós-operatório dos nossos pacientes. Videolaparoscopia nada mais é do que arrumar uns canudinhos para enfiar aqueles instrumentos dentro do paciente sem ter que fazer aquela incisão grandona. Então, basicamente, hoje a gente acessa a cavidade abdominal por pequenos furinhos, por cânulas. E por essas cânulas entram instrumentos rígidos como esse, que são capazes apenas de abrir e fechar. Igual a tesoura lá do cirurgião aberto, que é aquele slide anterior que eu mostrei, ele só é capaz de abrir e fechar. Mas já melhorou muito, porque você não precisa mais fazer uma incisão deste tamanho para tirar uma vesícula, colocar um monte de afastador, fazer um trauma cirúrgico importante, e não é só uma questão estética como essa que vocês estão vendo aqui, lógico que isso conta também, isso é importante, mas também é uma recuperação pós-operatória, uma chance de infecção menor, uma chance de hérnia menor, então existe uma recuperação mais branda para os pacientes. Só que para cirurgias muito complexas, como é o caso do câncer de próstata, a videolaparoscopia não decolou tanto, não foi tão boa assim. Porque a próstata nada mais é do que uma glândula pequenininha, imagina um limão, que fica dentro de uma caixa de osso que é a nossa pelve. Então é muito difícil, sem você ter articulação, sem você ter fineza de movimento e sem ter uma visão tão privilegiada, você operar uma glândula tão nobre, e eu vou mostrar por que ela é nobre logo logo. Então, para isso, em 1999, lançou-se no mercado o primeiro robô cirúrgico, o robô Da Vinci. E a primeira prostatectomia radical, que nada mais é do que a retirada da próstata com câncer, foi feita em Frankfurt, na Alemanha, nessa época. E esse foi o primeiro trabalho. Então, quando a gente fala do robô, a gente acha que é algo super moderno. É moderno se a gente tomar o conceito histórico de modernidade, mas não é tão moderno assim, isso existe já há quase 20 anos, né? Então, é uma tecnologia que veio a agregar valor à cirurgia. E o robô passou por diversas fases na história da evolução da tecnologia robótica. E eu gostaria que vocês imaginassem o robô não só como um instrumento cirúrgico, mas como uma grande máquina capaz de agregar outras tecnologias a ela. Então, isso traz a experiência cirúrgica para um outro patamar. O robô, o que ele faz de diferente, né? Assim, ele evoluiu muito, ele tem a visão em 3D, o cirurgião enxerga em 3D, em Full HD. As pinças do robô, elas articulam, então tudo que o cirurgião faz com a mão, a pinça faz lá dentro. O robô não faz cirurgia, quem faz continua sendo o cirurgião, mas ele permite ao cirurgião coisas que ele não conseguia fazer antes.
Tem mais de 4.000 robôs no mundo todo. Então, nos Estados Unidos, hoje, a prostatectomia radical robótica é a forma mais feita de tratar câncer de próstata cirurgicamente. Né? E esse é o robô mais moderno, é o Da Vinci Xi. Aqui, esse equipamento é o equipamento onde a gente insere cânulas no paciente, coloca a câmera e os instrumentos cirúrgicos dentro do abdômen para ser operados. E o cirurgião comanda tudo daqui. Ele olha nesse binóculo aqui e a gente consegue, se movimentando e coordenando 7 pedais ao mesmo tempo, movimentar todos esses braços a ponto de fazer a cirurgia com extrema delicadeza. Qual é o grande diferencial? O que mudou lá da época da laparoscopia? Você vê muito melhor, porque você não está vendo uma tela lá longe, você está imerso no paciente, a gente está mergulhado no campo cirúrgico. Além de ver muito melhor, a gente se movimenta com extrema delicadeza e com total liberdade. Aquela pinça é totalmente diferente dessa. Essa pinça, ela tem toda uma engrenagem que faz ela se movimentar com toda a amplitude do que eu faço e é intuitivo. Imagina um instrumento de vídeo como o meu braço. Eu movo para cá, ele vai para lá. Eu movo para cá, ele vai para o outro lado. Isso não é intuitivo. No robô, não. No robô, eu me movimento e a pinça se movimenta igual. Então, isso foi um grande diferencial para tratar essa doença que é tão frequente entre os homens. Isso é a estatística do INCA, são quase 70.000 novos casos de câncer de próstata esse ano no Brasil. E o que a gente tem que fazer para tratar cirurgicamente o câncer de próstata? Tirar a próstata. Aqui é a bexiga se esvazia pela uretra, que é um canudinho que passa dentro da próstata. E você imagina que se a gente tirar a próstata, a gente precisa agora reconectar isso nisso. E fazer isso dentro de uma caixa de osso, escondido, num lugar muito complicado e fininho, com aquela pinça dura, é muito difícil. Além disso, a gente precisa preservar esse negocinho amarelo que está passando aqui do lado da próstata. Isso é o feixe de nervo que vai dar a ereção dos homens. E isso é uma preocupação importante do ponto de vista de qualidade de vida. E o robô permite que a gente faça isso com bastante delicadeza, porque a gente olha de muito perto e a gente tem movimentos muito delicados. E preservar também o esfíncter, que serve para segurar a urina, para o indivíduo não ter que usar fralda depois da cirurgia. E também, com muita delicadeza, a gente consegue fazer essa preservação. Os resultados eles são variáveis, depende do cirurgião que está operando, depende do paciente que está sendo operado. Mas isso foi um grande fator facilitador para a gente fazer toda essa cirurgia com menos trauma para os pacientes. Os pacientes querem ficar curados e essa cirurgia já se provou possível, né? Já se provou tão boa quanto tudo que existia em relação à possibilidade de cura desses pacientes. Eles também não querem perder sua vida sexual, isso é qualidade de vida, não importa só viver. Os pacientes querem não usar fralda, e isso também é importante. E, muito importante, o pós-operatório é outro. A gente passa por um período difícil e a gente quer aliviar esse período difícil. Então, a tecnologia ela veio para trazer esse cara de volta às atividades dele, para trazer esse cara de volta à fase produtiva da vida dele. O futuro está aí, as coisas estão evoluindo. Ao invés daquele monte de furinhos, talvez a gente agora consiga, e a gente já tem isso como realidade, fazer um furinho só. Para a próstata isso ainda está sendo desenvolvido, mas isso é o single port, e você tem uma incisão única, o que é um trauma cirúrgico ainda menor. Muitas coisas estão acontecendo. Eu disse para vocês imaginarem a cirurgia robótica como algo, um grande console capaz de absorver diversas tecnologias. A gente pode fazer exames ao longo do procedimento, usar ultrassonografia no robô, a gente pode fazer uma série de coisas. É como o nosso telefone de disco lá de muitos anos atrás, que hoje a gente tem um smartphone e é capaz de fazer um monte de coisas. Então, acho que isso é bastante importante. Eu acho que pensar em cirurgia hoje, nos dias de hoje, não é tão grave quanto a gente pensava há anos atrás e não é tão limitador. Isso é muito bacana, isso me empolga muito falar disso. Eu acho que é um grande passo que a cirurgia deu, foi a incorporação de tecnologia. Isso dá melhor qualidade de vida e melhor disposição aos pacientes de voltarem e retomarem as suas vidas. Obrigado.